O vídeo é o registro da cerimônia que o IPEAFRO teve a honra de fazer em homenagem ao centenário de Abdias Nascimento, no dia 14 de março do ano passado, num local que é importante todo o país conhecer, que é o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, o porto por onde entraram ao Brasil mais de 1 milhão de africanos escravizados e que, recentemente, foi descoberto o seu original, o sítio arqueológico foi recuperado exatamente na época do falecimento de Abdias Nascimento, e nós fizemos as cerimônias em homenagem a ele ali. Uma das com presenças também internacionais, inclusive o professor Anani Dijenyo, vocês vão ver, e o professor Wande Abimbola, da Nigéria, autoridade no culto a Ifá. Então, com vocês, o filme, o registro dessa cerimônia do centenário de Abdias Nascimento. Por favor, o vídeo. Nós vamos continuar a luta. Esta longa luta antiga de libertação. Esta longa luta por justiça. Esta longa e antiga luta por uma efetiva igualdade de oportunidades. Eu quero dizer a todas as forças sociais deste país que nós estamos presentes como amigos, estamos presentes como irmãos, estamos presentes como colaboradores comuns de uma obra que é comum, de uma obra que é coletiva, que é o engrandecimento do país e a soberania da nossa nação. Uma pequena exposição de algumas do conteúdo do acervo de Abdias Nascimento que o IPEAFRO guarda e faz o tratamento técnico. Tivemos os músicos dos grupos de chorinho, Lilian Turan, ministro. Esse espaço foi projeto do engenheiro André Rebouças, abolicionista, e foi construído no século XIX sem utilização de mão de obra escravizada. Nós tivemos a honra de oferecer um prêmio a vários ativistas, Wanda Ferreira, Léa Garcia, do Teatro Experimental do Negro, e tivemos a participação das nossas lideranças religiosas e também do professor Wande Abimbola, que aparece ali agora. Aqui temos uma mesa com o professor Kabengele Mulanga, o professor Olabi Yai, embaixador de Benin à Unesco, nos visitou. E aqui estão as mães em procissão até o local do Valongo, o próprio Cais do Valongo, onde realizamos uma cerimônia interreligiosa com a participação de vários celebrantes. Mãe Edeus Uita, Mãe Beata de Iemanjá, o professor Wande Abimbola invocando na voz de Ogum os ancestrais, e o professor
professora Nani, professor Kabengele. Esse aqui é o judaico que foi quem nos casou lá nos Estados Unidos. Frei Tatá, do católico. Enfim, agora temos legendas. O nosso querido Iraj Egrari, do Bahá'í, e o professor Ivanir, da comissão. E os poetas. E tivemos depois uma celebração com dança, com música. O nosso Ney Lopes, grande compositor de samba e escritor. Pida, o filho de Abdias, encerrando Otelo. Muito bem, muito bem. Nós vamos agora formatar a primeira mesa, mas antes de iniciar a fala, eu farei uma síntese aqui, nós teremos um outro vídeo, mas agora, nesse momento, eu vou chamar a primeira mesa. Já está conosco a doutora Elisa, que não merece, não precisa, né, que não merece, então precisa mais elogios aqui. Chamamos o ministro Alexandre Pena Chislines, que já se encontra. Então, por favor, ministro Alexandre. Chamo Cida Abreu, nossa militante e presidente da Fundação Cultural Palmares, que representa aqui o ministro da Cultura. Grande Cida, que no momento dos empates ela desloca para os estados para ajudar os companheiros candidatos. Esteve no Rio Grande, viu? Ficou lá uma semana lá fazendo campanha. Chamo Giovanni Harvey, secretário executivo da Secretaria de Política, Promoção da Igualdade Racial. Não deem bola pela pronúncia aqui, vale a boa vontade. Chamo Ioli, tá certo? Ioli Soyinka, escritor nigeriano agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, ativista político. E, por fim, nessa primeira mesa, Anani Didjenio, professor da Universidade dos Estados Unidos da América. Por favor, Universidade de Brown. Tá bem. Combinei com a Elisa, como ela conhece todos os nossos convidados, um por um, nós vamos discutindo aqui, organizando quem fala em primeiro lugar para dar a devida homenagem ao nosso querido e inesquecível Abdias. Então, agora, nesse momento, terá um vídeo de 1 minuto ainda, que eu peço... Abdias Nascimento é uma das personalidades mais marcantes do movimento negro brasileiro, não somente pela sua atuação política, porque ele não apenas discute, trabalha e defende a questão da igualdade racial nem a integração do negro, mas ele busca pensar como negro, ele busca uma epistemologia negra, ele busca uma estética negra, né? Ele busca construir uma referência política a partir da posição do negro brasileiro. E aí, negro brasileiro, para ele, não é apenas uma condição de cor, não é uma condição social, mas é toda uma ascendência africana, uma civilização, um modo de pensar singular, o Brasil e o próprio negro. Por isso é que ele é completo, ele é o artista, ele é o político, ele é o intelectual, ele é o agitador, ele é o ator, né? Enfim, ele acima de tudo mostra para a nova juventude, novas gerações como nós e como os que estão depois de nós mais jovens, de que é possível pensar e agir, entender o mundo e transformá-lo a partir das referências culturais e históricas herdadas da África. Muito bem. A partir desse momento, vamos iniciar o nosso debate. Eu coloco aqui uma pequena introdução da própria comissão. É com muita alegria que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado da República organiza e participa ativamente com toda a sua equipe dessa reunião, com esta nossa audiência pública sendo transmitida para todo o Brasil, com o objetivo de manter viva a presença entre nós de Abdias Nascimento e de sua brava, histórica luta em defesa do povo negro e da inclusão social das populações afrodescendentes no Brasil e no mundo. Ouviremos nessa manhã os representantes do Comitê Impulsor Nacional da Marcha das Mulheres Negras. Ouviremos
a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Violência contra Jovens e Pobres Negros. Da comissão, ouviremos também o representante da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Ouviremos representante da Iniciativa Legislativa Popular para a criação do Fundo da Igualdade Racial. Ouviremos representante da Rede Educação e Cidadania, de Afrodescendentes Carentes, Educafro. Ouviremos representante da Comissão da Verdade e Escravidão Negra no Brasil, OAB. Ouviremos representante da Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial nesta luta permanente, CEPIR. Ouviremos a Fundação Cultural Palmares, ouviremos o Ministério de Relações Exteriores e a todos aqueles que aceitaram nosso convite para participar desse evento, presentes, os que estão assistindo pela TV Senado e ouvindo pela Rádio Senado, fica aqui o nosso muito obrigado. Agradecemos com carinho especial a todos os convidados, seja do território nacional ou aqueles que vieram de outras partes do mundo. Agradecemos aqui, a comissão agradece, especialmente a Elisa Nascimento, diretora-presidenta do Instituto de Pesquisa e Estudo Afro-Brasileiros, IPEAFRO, que nos oferece aqui, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, a oportunidade de conhecer mais da história, da vida do grande líder desse país, Abdias Nascimento. Aqui teremos a oportunidade de ver o lançamento do seu livro, O Legado Vivo de Abdias Nascimento, parte da coleção Grandes Vultos que Honraram o Senado. A você, Elisa, aceite aqui de nós todos do Senado da República, senadores e funcionários, 3 vezes nosso obrigado. Obrigado pela presença nesta manhã de segunda-feira, obrigado pelo trabalho formidável desenvolvido à frente da IPEAFRO e obrigado particularmente por toda a sua trajetória ao lado do grande e inesquecível Abdias Nascimento e pela sua conduta, com certeza, se tornando uma peça fundamental disso tudo que estamos falando aqui, por toda a pesquisa bibliográfica sobre a trajetória de Abdias Nascimento, que vem agora a lume. A biografia de Abdias Nascimento, que você generosamente nos oferece e em torno do qual se organiza essa sessão, é oportunidade singular de celebrarmos a memória e renovarmos a luta do poeta, do escritor, que denunciou o racismo que a sociedade brasileira ainda tende a negar e ignorar solenemente. Do artista plástico e professor universitário, que estudou a realidade quilombolas e o valor dos orixás nas religiões de matriz africana. Do ator e dramaturgo, que escancarou a necessidade de buscarmos soluções efetivas para as desigualdades raciais, que, com certeza, tiveram um peso muito grande contra o povo negro desse país. Lembramos aqui, claro, sempre do deputado federal, do senador, que lutou incansavelmente, montando estratégias e buscando ações afirmativas de inclusão social e da expansão dos direitos civis e humanos das populações afrodescendentes do Brasil. Que essa audiência pública contribua para que a força e o exemplo de Abdias Nascimento, que sempre nos inspirou a combater a opressão de nosso povo, não nos abandonem jamais. Estaremos sempre juntos nesta caminhada, buscando a verdadeira libertação do povo negro. Iniciamos com uma grande salva de palmas, aquele que está lá em cima, mas está olhando essa sessão, Abdias Nascimento. De imediato, quem vai ter que abrir vai ser ela, nem que ela indicasse outra, eu não ia deixar aqui agora. Eu passo a palavra a Elisa Nascimento, representante do Instituto de Pesquisa e Estudo Afro-Brasileira, e não tem como não dizer, e citar, viúva do nosso esquecível Abdias Nascimento. Muito obrigada, senador Paulo Paim. Eu quero agradecer na pessoa do senador Paulo Paim, todos aquelas que sempre estiveram juntos com Abdias neste combate ao racismo
e nesta construção de uma nova maneira de ver a nossa civilização humana, incluindo nela, em pé de igualdade, os referenciais, o conteúdo da civilização africana em seu devido lugar. E o IPEAFRO, o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, que tive a honra de ajudar Abdias a criar em 1981, aqui no Brasil, em São Paulo, vem se dedicando a esse legado, não apenas com o acervo museológico e documental de Abdias Nascimento, que estamos trabalhando para colocar à disposição de pesquisadores e interessados através do nosso site na internet, como também todas as forças políticas que levam à frente essa luta e com as quais sempre procuramos coadunar as nossas ações. Então, no momento do lançamento desse livro, que eu quero agradecer novamente ao senador Paulo Paim pelo prefácio que ele escreveu, né, para esse livro, não teria sentido fazer um ato apenas de lançamento de livro. A figura de Abdias, que eu tive a alegria de poder documentar nesse livro, dedicada ao ativismo, ao combate ao racismo, nos chama a trazer para este momento as forças políticas e as questões que estão hoje em evidência como parte dessa luta. Por isso, se neste momento, nesta primeira mesa, nós vamos ter uma visão mais internacional, com a presença do Ministério das Relações Exteriores, do nosso Prêmio Nobel, Wole Soyinka, e do professor Anani Didienho, e também a palavra dos representantes daquilo que é resultado dessa luta do movimento negro, que é a instituição no poder público de espaços específicos para o combate ao racismo e a construção da igualdade racial, que são a Fundação Cultural Palmares e a Secretaria Extraordinária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Num segundo momento, nós vamos ouvir as forças da sociedade civil que estão tratando das questões vivas hoje e cujo combate faz com que o legado de Abdias viva, que são a Marcha das Mulheres Negras, que vai acontecer em novembro, o genocídio da juventude negra, que é uma questão extremamente importante, o combate à intolerância religiosa, que é uma questão que nos aflige particularmente e que se exacerba a cada momento, a questão da ação afirmativa na educação, que não diz respeito apenas ao acesso à população negra para a universidade, como também do que se ensina nesta universidade, de trazer a abordagem nova e mais correta da história e da cultura de matriz africana para dentro da universidade, que é quem forma os professores, os educadores e da escola. Da iniciativa legislativa popular, pelo Fundo de Igualdade Racial, que é uma questão muito importante hoje, e também da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Então, a maneira que melhor podemos lembrar o Abdias é trazer estas questões e as questões do mundo africano, que estarão aqui na palavra dos nossos dois convidados africanos. Hoje mesmo eu vi no jornal
que aqui no Distrito Federal nós tivemos vários casos, mais de 10 casos de vandalismo em terreiros da religião de origem africana. Em 5 de agosto, o terreiro de Babazinha de Oxalá, e essa questão nos remete a uma das ações de Abdias como deputado federal e como senador, quando ele respondia ao fato de que todas as sessões legislativas são abertas com a frase "sob a proteção de Deus", com referência a um Deus cristão, um Deus específico, ele fazia questão de abrir os seus pronunciamentos saudando e trazendo ao espaço público, oficial da República, o nome de Olorum, o Deus universal, o Criador de todas as coisas, o nome de Exu, Senhor de todos os caminhos, e o nome de Oxum, doadora do amor, da compaixão e da esperança. Ele fazia isso já desde 1983. E a atitude não é apenas uma questão de referência religiosa. A partir dessa referência, ele se referia a toda uma construção civilizatória africana que vem desde as antiguidades mais remotas do que a Grécia, e que fundamentam a própria civilização grega, que fundamenta a civilização ocidental. Ou seja, o devido lugar para o papel de protagonista dos povos africanos na construção da civilização humana. Estamos falando não de uma particularidade, estamos falando do ser humano no planeta. E o papel dos povos africanos é um papel de protagonismo nessa história. Eu queria só fazer menção do dia de hoje, 24 de agosto. Essa data tem várias significações. Eu tive a notícia de que a juventude negra está organizando marchas em diferentes cidades contra o genocídio da juventude negra, e que uma das datas, me parece que em Rio de Janeiro, esta marcha acontece hoje. 24 de agosto também é a data do aniversário do suicídio de Getúlio Vargas, um fato histórico que ganha enorme significado quando pensamos que o momento histórico de Getúlio Vargas, em 1954, foi um momento de construção, de tentativa de construção de um país forte, capaz de enfrentar, né, várias forças internacionais que vinham e ainda vêm, né, atrapalhando o desenvolvimento independente do país. E hoje, nesta data, não por acaso, no Rio de Janeiro, está sendo lançado, hoje à noite, a biografia de Leonel de Moura Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro, fundador do Partido Democrático Trabalhista, que continuou o legado do antigo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e que foi o primeiro político de expressão nacional a compreender o significado político para a nação da questão racial, em grande parte em virtude de seu diálogo, sua capacidade de ouvir as ponderações do próprio Abdias e do movimento negro. E uma terceira dimensão, me parece talvez a maior, já que
em todas as vezes que o Abdias atuava, em todos os campos em que ele atuava, ele sempre trazia a voz dos ancestrais, daqueles que o precederam nesta mesma luta. Então, hoje é também o aniversário da morte do Luiz Gama. Luiz Gama, como Abdias, também foi poeta. Ele era um grande ativista pela abolição da escravidão no Brasil e foi um ator protagonista desse movimento abolicionista e também da defesa concreta na justiça, não é, Humberto Adame, né? Daqueles que padeciam dos das diversas formas de opressão e racismo naquela época. Comentando muito rapidamente o livro, eu sei que temos pouco tempo e não quero me alongar, mas ao escrever o livro de Abdias Nascimento, eu lembrei muito dessa figura do Luiz Gama e dos outros que também precederam Abdias nessa grande luta, desde Zumbi dos Palmares e todos os quilombos, porque eu tive a vida do Abdias, nos dá, pela longevidade, nascido em 1914 e vivendo até 2011, nos dá, senador Paulo Paim, a oportunidade de refletir sobre a história do Brasil nesse século XX e como não apenas a vida do Abdias, como as circunstâncias, a vida da própria população negra se insere e se desenvolve dentro do contexto de desenvolvimento do país. Então, eu procurei tentar transmitir um pouco dessa história através da pessoa e da família de Abdias, dessa trajetória deles, contemplar um pouco sobre a situação da população negra no Brasil. E duas coisas me sobressaíram que me parecem pouco conhecidas nesse sentido. E uma delas que me parece merecer mais estudos é o fato de que, ao contrário da imagem que que o imaginário nacional cultiva, do negro escravo, do negro pobre, do negro, enfim, subalterno, havia, na época da abolição da escravatura, uma população negra também dona de posses, dona de uma atividade, de um protagonismo na história do Brasil bastante importante, e exatamente em função do medo da elite governante que se deparava com um país majoritariamente negra e uma cidadania majoritariamente negra e que passou a agir pelo embranquecimento da nação. Essa população, ela passa a ser despossuída, ela passa a ser empobrecida, ela passa a ser passada para a miserabilidade, uma grande população que não era miserável antes. E a Frente Negra Brasileira, nos anos 30, em grande parte, se insurge contra esse fato. Você tinha comerciantes negros, donos de estabelecimentos comerciais, você tinha, como na família do Abdias, você tinha o tio Laureano, que era dono de uma padaria, era dono de uma selaria, né, nas redondezas de Franca, e que as famílias vão sendo destituídas de várias formas. E a outra questão é o protagonismo dessa população ao longo de todas as décadas do século XX e até, sobretudo, até
terceira Conferência Mundial contra o Racismo em Durban, em 2001, que foi uma espécie de momento divisor de águas, a partir da qual nós começamos a ter efetivamente políticas de ação afirmativa e posturas do Estado, como a criação dos órgãos específicos que aqui estão representados. Então, eu tive um grande prazer de escrever esse livro, eu espero que vocês tenham prazer também de lê-lo. E eu gostaria de encerrar fazendo uma saudação especial ao nosso intelectual afrodescendente, baiano, companheiro de todas as horas, Olímpio Serra, que aqui nos honra com sua presença. E na pessoa de quem eu quero saudar também Carlos Moura, que está aqui presente, e todos aqueles, como tantos outros que estão aqui presentes, que ajudaram a construir o caminho no final do século XX, a partir da volta de Abdias, e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo nessa volta, construindo o Memorial Zumbi, né, que foi uma primeira iniciativa nacional que reunia organizações do movimento negro de todo o país no esforço. Depois, devido ao sucesso do movimento negro na criação da Fundação Palmares, de conseguir a expropriação, o tombamento e a expropriação das terras da República de Palmares, onde Zumbi e todos os seus outros companheiros e antecessores enfrentaram durante 100 anos o poder colonial de diferentes acepções, né? Tanto os holandeses, como os portugueses, como os brasileiros, e fazer com que esta terra seja hoje, e começou a ser então, né, um local de peregrinação, de visitação e de memória dessa luta que vem desde o momento que o primeiro africano pisou no Brasil escravizado. Então, muito obrigada a vocês e vamos ouvir, então, as pessoas que aqui nos agraciam com suas presenças. Obrigada pela paciência.